Olá pessoal, bom dia. Eu passei um vídeo para vocês há pouco, falando o contexto geral da Grécia, né? Para a gente entender um pouquinho da introdução da Grécia. E agora esse vídeo eu vou fazer ele sistematizando o conteúdo da apostila, página a página, para a gente entender as especificidades da Grécia, né? Contextos mínimos a respeito da Grécia. Então, o primeiro ponto ali a ser analisado, quais os territórios ocupados pelos gregos. Então, nós temos ali, a Grécia é uma concha de retalhos, né? Os gregos ocuparam um vasto território, né? Que vai da onde, gente? Vai a Essa é a palavra o termo que o escritor da apostila de vocês coloca, concha de retalhos. Por quê? Porque abrangia uma região desde a porção litorânea da Anatólia, no Oriente Médio, a leste, até alguns pontos isolados nas penínsulas Itálica e Ibérica a oeste, consideradas então colônias-estados, que se espalharam desde o norte da África até a porção meridional da Península Balcânica, ocupando grande parte das ilhas existentes no Mar Egeu e as margens do Mar Negro. Então, nós podemos observar através do mapa toda essa ocupação aqui dos gregos, né? Então, vamos retomar então em três partes. Primeiro, a porção continental, né, ou Ática, que é a região sul da Península Balcânica, Peloponeso, no extremo sul da Península Balcânica, que faz ligação com a Ática, e a costa da Ásia Menor, no Oriente Próximo. Ok, aqui a gente vai poder analisar. Uma outra questão que também eu observei na página 6 quais os motivos que desencadearam, então, que levaram os gregos a se tornarem, serem impulsionados a atividades marítimas. Então, como eu já falei para vocês no outro vídeo, a Grécia era um território montanhoso, com muitas pedras, né? Não era fértil. Então, a, o acesso ao mar Mediterrâneo fez com que os gregos então desenvolvessem uma atividade marítima, né, intensa entre as localidades entre as localidades próximas, e também fez com que eles se expandissem pelo mar Mediterrâneo. Outra questão também é a cultura helênica. Pessoal, os gregos antigos, eles não se autodenominavam gregos. Eles não falavam, oi, eu sou um grego, tudo bem com vocês? Não, eles falavam que eram helenos. Então, na página 6, nós temos ali a definição, né? Como ocorreu a formação da Grécia Antiga. Então, a ligação entre os gregos antigos é facilmente perceptível na denominação dada à sua terra pátria, Hélade. Eles mesmos se chamavam de helenos, termo grego de origem latina, graecos, usada pelos romanos para se referir aos helenos. Então, a palavra hoje que nós utilizamos, os gregos, foi dada pelos romanos. Então, os romanos chamavam os gregos de gregos, os gregos se chamavam de helenos. Então, havia um sentimento de pertencimento a Hélade, que era a terra, devido ao quê? A cultura, né, que eles compartilhavam da mesma língua, dos mesmos costumes, das mesmas tradições, principalmente tradições religiosas, né, os mitos em torno da mitologia grega, né, e também o compartilhamento do mesmo sangue, porque eles acreditavam que eles tinham ancestrais comuns. Então, eram esses os fatores que determinavam as características da cultura helênica. Comentei no outro vídeo também, mas eu vou comentar, como eu disse para vocês, vou comentar página a página. Nós temos, então, aproximadamente aí no século XX a.C., a formação, então, dos povos
do Oriente Médio que vão se fixar, então, é, na Grécia e vão dar início, então, a uma colonização de fato, que são os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Então, essa fase de fixação desses povos aí, que eles vieram do Oriente Médio e se fixaram na região da Grécia, ela vai marcar uma nova fase de ocupação na Grécia, né? Vão surgir, na verdade, os povos que falavam grego primitivo. Então, outra questão aí é a ilha de Creta, que desenvolveu uma civilização chamada os cretenses. Então, na página aqui vocês vão poder ver, tá? Aqui tá Creta, tá? Aqui Creta, também fazia parte da Grécia, tá? E os cretenses, eles tinham, então, outras características, né? Eles tinham... O que marcou, então, os cretenses foi o desenvolvimento da metalurgia em bronze e também a construção de palácios. Enfim, os gregos, de forma geral, eles foram grandes arquitetos, né? Grandes artistas também, mas no caso dos gregos, eles desenvolveram mais a metalurgia e a arquitetura no desenvolvimento da construção de templos. E eles também tinham um sistema de escrita para controlar as atividades administrativas, né, da cidade, cobrança de imposto, pagamento de funcionários, né, enfim. Na página, então, 6, nós temos, então, a formação da Grécia. Na página 7, ok? Nós já temos ali conexões, nós podemos acompanhar ali a crença, né, no poder político de Creta, da ilha de Creta, pode ser compreendida a partir do mito do Minotauro. Então, dentro da mitologia grega, nós sabemos que existem vários deuses. Os gregos, eles eram politeístas, antropomórficos, né, que tinham características humanas. Nós vamos ter essa aula ainda só de mitologia, só de religião, mas para a gente entender um pouco a questão do mito. Em relação ao mito de Minotauro, conta-se que a cada 9 anos, então, a cada 9 anos a cidade de Atenas ela precisava pagar um tributo. E esse tributo era levar, então, 7 moças e 7 rapazes ao rei cretense Minos. Então, o fabuloso palácio de Knossos, Minos mantinha um ser híbrido, metade homem e metade touro. Tratava-se do Minotauro, que vivia preso em um labirinto, ao qual era impossível encontrar a saída. Assim, de tempos em tempos, os atenienses enviavam 14 jovens para aplacar a ira daquele ser horrendo. Certa vez, Egeu, o rei de Atenas, enviou seu próprio filho, Teseu. Em Creta, a filha do rei Minos, Ariadne, impressionou-se com a beleza e a força de Teseu e resolveu ajudá-lo. Entregou um novelo de fio de seda ao intrépido jovem e disse: desenrole o novelo ao entrar no labirinto, e depois de vencer o monstro, enrole-o na volta, e me encontrarás, esperando-a na outra ponta. Que os deuses o protejam. Teseu fez o que a bela jovem dissera, e depois de duelar com o Minotauro, matou-o com o próprio chifre do ser. Graças a Ariadne, encontrar a saída do labirinto foi fácil. Vitorioso, Teseu retornou a Atenas. Então, esse relato ele foi passado de geração para geração e cumpre a função de explicar a força política e econômica de Creta diante das demais cidades helênicas. Então, tá ali na página 7 uma conexão, né, onde nós temos que sempre conectar a história, no caso da Grécia, a história mitológica, né, com a história de fato. O que são mitos? Mitos são relatos simbólicos que buscam explicar, então, acontecimentos de determinados fatos ou acontecimentos históricos, considerando que Creta dominou Atenas durante um certo período.
Então, está pedindo para vocês conversarem com os colegas e em seguida produzir um texto atribuindo um significado para o mito do Minotauro. Então, como vocês a gente não está trabalhando agora presencialmente, eu gostaria que vocês fizessem, então, um pequeno texto relatando, então, esse mito do Minotauro aí e atribuir um significado para ele. Qual é o significado que os gregos atribuem, então, ao Minotauro, a Teseu, né, Ariadne? Então, eu gostaria que vocês analisassem bem. Vamos dar continuidade, então? Então, a supremacia cretense, ela durou até meados do século XVI a.C., quando os micênicos, né, originários da cidade de Micenas, passaram a se destacar. Então, o centro do poder então se deslocou de Creta para Micenas, outra cidade então da Grécia, né, que tinha uma organização política, econômica, cultural similar, parecida com as outras civilizações, né, da antiguidade. Então, como eu já falei para vocês, eram cidades-estados, né, independentes, ou seja, tinha sua organização política descentralizada, os reis tinham seu poder legitimado, né, pela religião, que era politeísta. Os cretenses e os micênicos, eles desenvolveram atividades comerciais e apresentavam um sistema de escritas também, né, nos seus negócios, assim como lá na Mesopotâmia e no Egito também. Outra característica que podemos encontrar aqui no texto, por volta do século XI, a civilização micênica foi desaparecendo e uma grande lacuna histórica caracterizou os séculos seguintes, ou seja, os historiadores não sabem o que aconteceu de fato, né? Alguns historiadores chamam, então, esse período entre 1100 a 800 a.C. de Era das Trevas, ou séculos obscuros. Só que nós não podemos confundir, não é a Era das Trevas da Idade Média, tá, gente? Aqui nós estamos falando da Grécia Antiga, 1100 a 800 a.C., tá? Por que eles chamam de Era das Trevas? Porque nesse período várias cidades foram abandonadas, né? Há indícios de que houve uma diminuição da população, um empobrecimento muito grande, né? Abandono da escrita. Então, apesar de alguns escritores se referirem à época das trevas, muitos deles consideram que foi justamente o período que lançou as bases de que se conhece hoje como uma civilização grega, as bases de uma sociedade helênica que começou a se estabelecer durante séculos, né, de obscuridade. Então, nos últimos séculos aí da Era das Trevas, houve avanços importantes também, né, como a substituição da metalurgia do bronze pelo ferro e o aumento populacional, né? Também temos o incremento artístico, né? A produção artesanal, confecção de objetos como cerâmica. E mesmo sem um sistema de escrito de fato, as tradições elas foram sendo preservadas de geração para geração através da oralidade. Ou seja, os mitos fizeram com que essas tradições elas se concretizassem, porque era passado de pai para filho o conhecimento que eles tinham, né? A partir do século VIII a.C., houve então uma consolidação do que nós denominamos de civilização grega, com o surgimento de cidades e adoção de ideias, valores, comportamentos originais. Então, gradualmente, essas tradições, as instituições vão sendo adaptadas, vão se configurando uma organização que vai servir de modelo para muitas e muitas cidades, muitas e muitas civilizações. Em relação à política e à economia, a palavra, né, deriva politique e oikonomia, deriva do grego. Então, nesse sentido, os gregos se diferem muito, né, nas questões da política. O termo política surgiu da palavra polis, né, usada para denominar as cidades-estados, e os gregos a política relacionava-se muito aos negócios do Estado, no sentido, né, mais amplo, né, não é como
do que se conhece hoje, a atualidade. Então, muitos aspectos cotidianos da vida da Grécia Antiga estavam relacionados à política. Então, é possível citar um exemplo da concepção da política na opinião dos filósofos, né? Para Platão, era a vida justa. Para Aristóteles, era a vida boa e bela. Ou seja, na questão política, nem todos participavam das questões políticas, né? Apenas 10%, por exemplo, de Atenas participavam das questões políticas, porque para eles, nem todas as pessoas tinham capacidade mental, uma capacidade de entender o que é a política, de poder decidir o que poderia ser feito dentro dos limites da cidade. Lembrando que no vídeo passado eu já expliquei como funcionava as questões da democracia. Mas a política era muito importante para os gregos, a sua história compreende, então, a distinção da organização, da institucionalização das formas de política, né? E quando a gente analisa a política, nós temos a distinção das duas cidades, Esparta e Atenas, né? Enquanto Atenas desenvolve uma política democrática, né? Onde as pessoas podem participar, discutir, dar sua opinião, escolhido a partir de sorteio quem eram as pessoas que iriam representar os cidadãos de Atenas. Temos em contrapartida Esparta, né, que é ditatorial, que ainda era dominada por tiranos, enfim. Há uma diferença aí entre as cidades, devido às diferenças de cidades e estados, né? Cada cidade tinha um comportamento característico. Antes do surgimento das cidades-estados, nós tínhamos os oikos, que eram constituídos como base de organização de agrupamentos humanos, quanto à administração cabia ao proprietário ou senhor da localidade. Pessoal, os oikos, na página 8, tem a definição assim dos oikos, que eram as unidades, eram os domicílios, né, que antecederam a formação das cidades-estados. O termo grego era utilizado para designar casa, em um sentido bastante amplo, pois reunia em seu significado não apenas a casa, não apenas o abrigo, né, mas também seu proprietário, senhor, os familiares, seus escravos, as pessoas de forma geral que trabalhavam para ele. Os oikos eram uma unidade econômica quase autossuficiente e deu origem à palavra economia, administração do oikos, ou seja, antes da formação das cidades em si, existiam muitos nomos, né? Quando a gente trabalha pré-história, então assim, a formação de vários grupos humanos, né? A partir daí, vai se anteceder as cidades-estados, vai ser esses oikos, que vai ser a união das famílias, né? Em volta de famílias. Então, o conjunto de vários oikos, de várias famílias, vai dar origem, então, às cidades-estados, vai dar origem à cidade de fato. E o poder dos senhores, o poder dos paters, né, que eles eram chamados paters, o chefe familiar, né, vai sendo gradualmente substituindo pela participação de outras pessoas, né, oriundas de famílias mais importantes, que tinham direito de participar das decisões políticas, que eram os mais ricos, eram sim cidadãos mais privilegiados, né. Nascia assim, então, uma aristocracia lá na Grécia, com organização sociopolítica baseada em privilégios. Era muito comum, então, considerar que nós consideramos que a aristocracia, os nobres, os ricos, substituiu a monarquia, né, lá na Grécia, que é o governo de uma só pessoa, de um rei, que passou a ser considerada um governo indesejado para os gregos. Então, com as transformações ocorridas lá na Grécia, as cidades-estados elas vão se firmar como um modelo de organização para os gregos. E, apesar das diferenças entre variações políticas de uma cidade-estado para outra, a economia grega estava vinculada à administração política, né, e domiciliar dos oikos.
E isso não significa que não existia comércio, pois em algumas cidades-estados a riqueza era medida pela quantidade de terras, pela quantidade de produtos produzidos, né, o que podia ser verificado por meio de trocas. Na página 9, nós temos um documento ali, ó, bem interessante, que é a estrutura de um barco, né, e também várias ânforas, que eram recipientes empregados no armazenamento e do transporte de azeite de vinho. Aqui um documento bem legal para vocês analisarem, tá? É fundamental, então, que seja ressaltada que a principal característica das cidades-estados era a independência, né? A soberania exercida por cidadãos livres, que determinavam a forma de governo. Em outras palavras, as cidades-estados gregas eram livres e autônomas. E essa fragmentação política administrativa foi a marca distinta na história da Grécia Antiga, na história de Atenas. Né? Essas fotos que eu mostrei para vocês é uma foto de um antigo barco, né? O casco de um barco e os recipientes que eram levados azeite e vinho. E é uma fonte para nós entendermos como era, então, a questão do comércio, né? Era cultivado, então, muito oliveiras, que é a base de matéria-prima para fazer o óleo de oliva, ou o azeite, e o vinho também. Mas era produzido outros grãos, né? Também na Grécia. Então, na interpretação de documentos, na página 9, para compreender a importância dos termos como política e economia, é importante saber identificar o significado de cidade-estado, a polis. Leia o texto que o historiador Pedro Paulo Funari explica o que é polis. Então, tem ali um textinho, vocês podem ler